Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. No dia em que começa a nossa grandiosa Feira de Maio, temos connosco Zé Jerónimo, o nosso tão conhecido Zé Chouriça. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que está? Estou bem, felizmente. Olha, tenho que lhe dizer que é um gosto enorme tê-lo aqui a conversar comigo. Sei que o senhor tem histórias riquíssimas e vou querer sabê-las. E quero começar por lhe perguntar qual é a ligação que o senhor tem com o Rio. Eu sei que a sua família, desde há muito que estava ligada ao Rio. A minha família, pois, eu estou ligado ao Rio porque os meus pais eram pescadores e foram pescadores no Rio Tejo. Logo, eu estou ligado ao Rio, não é? E, para além disso, estou ligado também ao Rio porque exerci a arte pescatória, mas também fui fargateiro, também trabalhei nas fragatas que transportavam tudo que era, quando o transporte não estava muito desenvolvido ainda, no princípio, o Tejo era uma ponte que ligava pelo menos o interior do rio Tejo, desde Abrantes até Cascais, não é? Uhum. E comecei, naquele tempo, o meu pai era pescador, eu tinha que ser pescador. Fiz a 4ª classe, andei na escola, cá na Zambuja, né? Eu sou da Zambuja, nasci em Zambuja. Os meus pais é que nasceram no Norte, nasceram na Mortosa, foram vindo, iam e vinham, a partir de certa altura fixaram-se e eu nasci em Zambuja. Conte lá como é que estávamos a contar há pouco, antes de começarmos a gravar, como é que era essa deslocação? Traziam as bateiras? Era. As bateiras vinham chamavam os comboios, chamavam as bateiras, vinham no comboio, mas isto não foi na minha época. Na minha época já toda a gente se fixava e mais. E essas embarcações chamavam bateiras ou caçadeiras. Começaram a ser também produzidas aqui na zona, especialmente no Ribatejo, desde Vila Franca até Valada, ou mais para cima ainda. E era um barco que tinha umas características específicas? Não, eram barcos, a bateira era oriunda de Ria de Aveiro, e cá chamámos bateiras à mesma. Só que havia as bateiras e depois havia as caçadeiras. As caçadeiras, a única diferença que tinham entre a bateira e as caçadeiras era a proa. A proa da bateira era erguida, fazia assim a curva, e a caçadeira era mais direta, depois vinha em V até à ré. Até à popa. O ré ou popa, que é a mesma coisa. O Sr. Zé já não tem a experiência de ter vivido no barco? Não tenho. Pergunto, não sei. Tenho. Então não tenho. Eu fui pescador até ir para a tropa, praticamente. E depois, quando fui para a tropa, é que fui motorista também. Da especialidade da tropa, quando era pontoneiro, fui a especialidade de pontoneiro condutor alto. Mas ponteiro era uma especialidade na Engenharia 1 que tratava das pontes nos rios, nos acessos, chamavam, havia uma arma, não era uma arma, era uma especialidade na Engenharia 1 que era pontoneiros, fazer pontes, construir pontes. E a partir daí, consequente, perguntaste qual é que foi a pergunta? Perguntei-lhe como é que era a vida dentro do barco. A vida dentro do barco. Se ainda tinha experienciado. Há coisas que às vezes não são do conhecimento geral, mas nós nunca vivemos
propriamente dito no barco. Nós tínhamos casa. Tínhamos casa. Eu vou-lhe chamar, não, são tudo homens, são tudo pessoas, mas os avieiros, que são pessoas que também trabalhavam no Tejo, eram oriundos de Vieira de Leiria, do Conselho de Vieira de Leiria, e por isso é que lhes chamavam os avieiros, porque vinham de Vieira de Leiria, e esses passaram a construir as suas barracas, eram barracas em caniço e tudo, à borda do Tejo, aqui na Zambuja, aqui na Vala da Zambuja havia, por exemplo, no Reguengo, havia as coisas dos avieiros, na Casa Branca, onde houvesse acesso por terra, havia sempre uma aldeia avieira. Chamavam as aldeias avieiras, com consequente habitações feitas em caniço, em canas, e coisa do género. Era em caniço porque era o que era mais barato e que havia à borda do Tejo, e eles construíam as coisas assim. Mas eram pessoas, não eram do outro mundo, eram cá deste mundo. Mas o senhor não chegou, portanto, tinha a sua casa, ia à pesca, atracava a bateira. Nós tínhamos habitação na vila. Tínhamos habitação na vila, só servíamos da bateira para ir e vir. Mas quando nos deslocávamos, por exemplo, nós eu trabalhei, mas o meu pai, muitos anos, enquanto andei, trabalhei sempre uma época em Lisboa, no Rio Tejo, mas na zona de Lisboa. Percorríamos o Tejo lá, nós chegávamos bem a Cascais, antes de Cascais um bocadinho, até ali ao Poço Bispo, aquela zona toda, à pesca do camarão, dos linguados, da sonha. Remos, sempre a remos, naquele tempo não havia motor. Era o senhor que remava? Era eu e o meu pai, Iam trocando. Trocando. Isso é outra coisa, dentro do barco as posições estão sempre fixas, estão sempre claras. Não é? Estão sempre as tarefas. Pois, as tarefas, como éramos familiares, pronto, era o pai e era os camaradas não patravam. Agora, quando não era a família, havia o Arrais e havia o camarada. O Arrais é o indivíduo que manda e o camarada é o que obedece e que faz o que é preciso fazer. Porque depois também não dá para se chatearem, não dá para vir embora, né? Estou no meio do rio, né? Em qualquer, há sempre divergências. Claro, não é? claro. Na vida, se não houver divergências, também não é vida, não é? Porque a gente evolui com as divergências. Vamos aprendendo e sempre a tentar fazer o melhor. Olha, agora queria-lhe perguntar, ou queria que conversássemos os dois sobre a nossa Feira de Maio. Como é que a Feira de Maio, eu sei que o senhor esteve sempre, durante muitos anos, ligado à organização da Feira de Maio. Portanto, como é que a Feira de Maio aparece na sua vida? Na minha vida. A Feira de Maio aparece na minha vida por intermédio da participação da população na Comissão da Feira. A feira tinha uma organização que era a Comissão da Feira, e na Comissão da Feira havia postos. Havia uns que tratavam de uma coisa, outros tratavam de outra, outros olhavam para as tranqueiras, outros dirigiam as esperas, outros... Estava tudo definido, cada um tinha a sua definição. E eu comecei por ser convidado a participar na feira. É assim, é daquelas coisas, a gente participa e depois integra-se. Havia a Comissão da Feira, eu entreguei-me, fiz parte da Comissão da Feira e a partir da Comissão da Feira fui subindo. Não se trata de subir ou de ser mais ou menos que os outros. Na Comissão da Feira todos são iguais, não há... Foi ganhando outras responsabilidades.
fui ganhando outras responsabilidades e foram-me entregando outras responsabilidades na Comissão da Feira. E é assim, pois é assim. Chega uma altura em que eu sou quase o patrão da feira, não é? Sou quase o patrão da feira, tudo caía sobre mim. E isso aconteceu porquê? Aconteceu porque foram muitos anos de experiência e eu acumulei esse conhecimento, esse desenvolvimento, e procurava sempre, nunca, mesmo na comissão da feira, eu nunca disse faz como eu mando. Nós na comissão, durante as minhas comissões, durante os meus anos, é que vivi a comissão da feira com outros responsáveis pela organização. E houve uma altura que passaram uma responsabilidade a mim de eu exercer e de coordenar a importância das diversas feiras e era em conjunto. Lá não mandava só um. Decidia-se, eram todos. Se havia alguma divergência, vamos trabalhá-la para tentar escolher a melhor. E foi sempre assim. O que é que era mais difícil de organizar na feira? Quando o senhor estava na organização? A comissão da feira, até uma certa altura, e ainda no meu tempo, e foi isso que se calhar passou a ser inovação. A comissão da feira estava estabelecida só. E depois havia. Faço isto, faço aquilo, faço sempre. E eu fiz parte da comissão da feira e comecei a ver que aquilo não estava bem assim. E as pessoas que eram mandadas tinham que ter responsabilidades. E se tinham que ter responsabilidades, tinham que contribuir também para que todos os assuntos relacionados com a área a que cada um pertencia devia ser desenvolvido e conversado para se estabelecer a melhor ideia e pôr-se em prática aquilo que fosse o melhor. E foi assim que a Feira de Maio se desenvolveu. Não havia patrões. Não havia patrões na Comissão da Feira, nem era engraçado porque a Comissão da Feira era feita pela Câmara. E houve presidentes da Câmara que se calhar nem gostavam da feira. Se calhar nem gostavam da feira, gostavam do ambiente e das ocasiões que isso funcionava. Era diferente. Mas posso dizer que acima de tudo, a Feira de Maio também me educou, também me ensinou. E ensinou-me a fazer a feira. A Feira de Maio ensinou-me a fazer a feira. Porque nós, a partir de uma certa altura, antigamente as feiras vinham os feirantes, não havia mais nada, as coisas resolviam-se à volta. Não havia uma festa à volta da feira. E a festa à volta da feira começou a ser feita na nossa feira através das esperas de touros, do ambiente da campinagem, que é riquíssimo, mas muito riquíssimo, mais naquele tempo do que agora. E porquê? Porque somos do tempo ainda que os campinos eram verdadeiros campinos. Tinham a sua cabana na Lesíria, andavam todos ligados ao gado, viveram no tempo em que não havia transportes rodoviários, não é? E tinha que se resolver o problema. E foi através disso. Foi através... a gente temos as pessoas para mostrar como era antigamente. E essas pessoas, de uma maneira geral, são atores. São pessoas que estão lá a contribuir para... Eu vou dar o exemplo dos campinos. A nossa feira viveu muito e vive e continua a viver muito com o grande tema, a campinagem.
A campinagem, que eram os homens que transportavam os touros, ou cuidavam dos touros, cuidavam de tudo que dizia respeito às manadas de touros, a essas organizações. Muitas vezes o patrão, o dono do touro, o dono Da ganadaria, não tinha o conhecimento que tem o campino, porque o campino é que cuidava de tudo. Ele estava lá só para dizer o que é preciso, ele servia, ele é que cuidava de tudo. E era engraçado quando a gente chegava muitas vezes, eu cheguei algumas vezes a ver campinos, rapazes da minha idade naquela altura, que regavam num monte de palha, num monte de feno, e chegavam-se ao pé do touro mais bravo da manada e davam-lhe comer. E isso era gratificante, era qualquer coisa que, para quem não estava dentro do assunto, era impensável isso acontecer. Mas acontecia. Não era com todos, nem era com todos os touros. Pois. Nem era com todos os touros. Mas havia animais que se ligavam à pessoa. Como costuma dizer, conhecia o dono. Conheciam os donos. Ó Sr. Zé, e diga-me lá uma coisa. Nós hoje temos uma Feira de Maio riquíssima em termos de programa, temos uma série de atividades. Há alguma que ainda dure do seu tempo que o senhor diga assim, este me dá orgulho porque é do meu tempo, desde o meu tempo que isto se faz na Feira de Maio? A feira é uma feira. É uma feira que junta com o seguinte. Depois há o programa de feira, que antigamente não havia programas de feira, não era? Antigamente fazia-se a feira e as pessoas iam à feira, compravam e serviam-se a feira. E depois começámos a introduzir na feira a parte cultural da feira. E começámos a chamar a essas partes o programa de feira. E aí vêm os vários ambientes de festa que faziam parte do programa, principalmente e mais sobre o campino. Conseguinte, a gente explorava muito a figura do campino e os campinos em geral para mostrar, para fazer espetáculo. Mas nós não o entendíamos como espetáculo, nós entendíamos como trazer ao presente aquilo que era o tempo onde não havia rodas, nem havia motores, não havia tudo se fazia a cavalo e era o animal que mandava e é que tratava de nós. Uma mostra. Era. Então, pressuponho que aquelas provas ao sábado à tarde da perícia dos campinos é algo que tem a ver com aquilo que se passava no campo em trabalho normal. E isso veio desde o tempo que o senhor fazia parte da comissão ou já... Não, isso vem do tempo em que eu fazia parte da comissão, mas já havia antes de eu fazer parte da comissão, porque os campinos, a sua verdadeira essência, daquela que é mais pura, é muito mais antigo do que eu. Claro. Não, eu digo essa prova como uma mostra. Eu lembro que fazia ali, onde temos agora a escola do Boa Vida Canada, era aí a Manga, depois passou para a Várzea. Sim, já são divertimentos, porque a vida do campino não tem a ver com isso. Pronto, mas aquela prova de perícia... É aquela prova de perícia, depois começámos a explorar a possibilidade de dar aos campinos também fazer parte da parte cultural da feira. E então criámos várias situações em que o campino era a figura. E depois o momento alto, a homenagem ao campino. A homenagem ao campino. Há muita gente que diz, que olhava e algumas vezes criticou, porque nós, o campino homenageado, normalmente, às vezes nem tinha sido um campino na sua verdadeira
Essência, vai. Essência, eu não digo essência, mas o Campino é um homem que monta e trata do gado da Campina. Daí o Campino, não é? Mas o Campino tem a sua importância mais objetiva e que deve ser mais realçada, era quando não havia, eu sou desse tempo, não é? Quando não havia ainda transportes rodoviários ainda muito cachinhos, quando começou a aparecer os primeiros carros, que tudo se fazia a pé, em conjunto. Eu fiz entrevistas a campinos que transportaram curros de touros da Zambuja para as Caldas, da Zambuja até para o norte, e eles faziam por etapas, e um dia iam com os cabrechos, não é? Com os touros, porque não havia transportes, eles iam a pé, ou se iam a pé, iam de comboio, quando era possível, mas os campinos é que tratavam dessa coisa, porque eram os homens, porque é que montava, naquele tempo não era qualquer pessoa, mas os campinos é que sabiam montar, porque eles o trabalho deles era a cavalo, eles tratavam dos animais a cavalo, principalmente nas educações, a cavalo, porque era o transporte que tinham. Hoje não, hoje mete-se um touro numa jaula, põe-se em cima de uma caminhonete e leva-se o touro. E antigamente não era assim, antigamente os touros iam para as praças, quando não havia essa possibilidade, não existia, e faziam. Fiz várias entrevistas a campinos que fizeram, que transportaram touros, que fizeram pelo campo, encabestado, não é? Aos cabritos, que são aqueles animais que transportam os touros, que acompanham os touros. E eles faziam isto daqui para as Caldas, daqui para esta zona aqui, assim, depois, porque se fosse, por exemplo, em Torres Novas, em Torres Vedras, em Torres Novas há campinos, em qualquer ambiente, em qualquer vila do Ribatejo e do Alentejo havia campinos. De maneira que chamavam-se campinos porque trabalhavam na campina. E trabalhavam na campina a guardar touros e a tratar deles. O senhor acha, eu acho que sei a resposta, mas quero lhe perguntar na mesma. Acha que o ponto alto da Feira de Maio é o domingo, a homenagem ao Campino? Aquele reconhecimento de ver o lar da Câmara cheio do verde e vermelho. Não há dúvida nenhuma que é o Campino, no dia da homenagem ao Campino, porque é a homenagem ao Campino, é o dia mais importante da feira, em termos culturais, porque a importância da feira tem uma importância, a nossa feira tem uma importância, tem cultural, mas também tem económica. Há muita gente a ganhar dinheiro com a Feira de Maio Zambuja, assim como em todas as feiras, não é? Uhum. E hoje não se faz nada para mostrar ao povo, faz-se para poder dar frutos. Tem que ser assim. São os tempos modernos, mas tem que ser assim. Mas a pergunta era propriamente... Se de facto o senhor ainda sente o momento da homenagem do Campino como um ponto alto da feira. Sinto. Se calhar há outras profissões e outros indivíduos que estão na feira também e que ajudam a fazer a feira, que têm se calhar uma importância também muito grande, e que sem essa importância, sem essa dádiva de cada um, a feira
é sempre mais conseguida quando as pessoas são mais empenhadas em determinados assuntos, áreas e tal, têm mais conhecimento, não tenhas dúvidas nenhumas. Porque o indivíduo que é um leigo em qualquer coisa, chega lá e pergunta tudo porque não sabe nada. Uhum. E há pessoas que hoje tenho a impressão, tenho a certeza, eles a partir de certa altura diziam-me, então a feira do meio está feita. E é preciso, não, está tudo organizado, estava tudo dentro da cabeçazinha. Uhum. O que era preciso era organizar Feira de Maio, és tu, mais tantos campinos, mais tanto, vamos falar as casas aos ganadeiros, vamos falar aqui, quem quer contribuir, vamos contratar touros, é isto. É uma organização que já está estabelecida e que não dá muito trabalho porque está lá tudo. Chega-se àquele tempo, olha, vamos ver quem é que tem touros para vender, vamos ver quem é que... E está tudo organizado de maneira que... Era uma máquina. É uma máquina. Não era, é uma máquina. Eu ia-lhe perguntar exatamente isso. O que é que para si era mais difícil? Na altura a feira começava só à sexta-feira, não era? Sexta, sábado, domingo e segunda. Se era a sexta-feira quando começava, se era a segunda quando começava, quando acabava e já começava a pensar na próxima. Não, todos os dias da feira a gente trabalhava para que cada dia fosse muito importante. Nós trabalhámos para cada dia e para cada manifestação em si fosse a mais importante de todas. A gente não estabelecia, há muita gente que diz, a homenagem ao Campina é a coisa mais bonita que há. Não era, havia outras coisas que é. Bonito era a gente ver um curro de touros a ser transportado pelas ruas da vila com os campinos a cavalo de um lado para o outro. Isso é que é genuíno. Isso é que é genuíno. Depois a organização, tu fazes isto, tu fazes assim, tu estás ali, tu vais para lá e depois... fazer uma feira custa, mas quando ela está encaixada, é só ir ao livro, olha, sério, hoje é dia. Depois arranja-se as pessoas mais competentes, segundo os responsáveis, para assumirem o controle desta ou daquela atividade. E faz. Porque de resto, a nossa feira não tem a ver com a feira comercial. A nossa feira tem a ver com a feira cultural. A feira da responsabilidade da Comissão da Feira tem a ver com a feira cultural. Muitas coisas, às vezes há... Não, mas isso é da Câmara. A Câmara é que explora, é que fica com o dinheiro, é que trata dessas coisas todas. Nós tratamos daquilo que é cultural. Houve algum ano em que o senhor pensou assim, este ano não se vai conseguir fazer a feira? Sei lá, houve algum ano, alguma dificuldade assim? Há sempre dificuldade numa organização daquelas, porque aquilo implica muita implica precaução em determinadas áreas. Porque faz e depois manda-se para ali, vê-se no saco e baralha-se e tira-se. Não. Tem que haver organização. E normalmente a gente só reunia a partir de certa altura. Quando se começa a pensar Feira de Maio, é em maio. Só a partir de março é que se começa a reunir porque agora se calhar já nem é a partir de março, é mesmo em maio é que vão lá. Aquilo também já está tudo estabelecido, não é? Por enquanto, a não ser que haja uma ou outra atividade com um ou outro espetáculo a condizer, não é? Que possam incluir. Mas aquilo já está tudo. Já está tudo inventado, não é? Já está tudo escrito. Está tudo escrito. Mas os autores nem sempre são os mesmos. Claro. Mas o que importa realmente
A Feira de Maio, vamos lá ver. A parte cultural mais importante da Feira de Maio é a que está ligada à campinagem e aos touros. Essa é a mais importante. É a mais importante porque é que obedece a que haja o maior cuidado possível e que as coisas, os touros na saída, o touro vai para ali, não é? Pois. Com os touros não se brinca. A gente brincamos, mas não lhe damos confiança. Mas há sempre coisas a fazer. Mas no essencial, naquilo que é essencial, lá está. A Feira de Maio, se calhar, tem um arquivo assim deste tamanho de livros, não é? Já lá está tudo. Houve alguma coisa que o senhor quisesse integrar e que nunca tivesse conseguido? Eu acho que houve algumas coisas que foram mais difíceis. E era mais difícil quando isso impunha mais despesa. Porque a Feira de Maio é um bocado dispendiosa. Mas a nossa feira, e da maneira que nós a fazíamos, havia muita colaboração, muito embora essa colaboração fosse paga também, mas havia muita colaboração por parte da campinagem, dos ganadeiros, na procura de campinos, porque não é qualquer indício em cima de um cavalo a conduzir ou a darem nas esperas de um lado para o outro. É preciso ter pessoas que saibam fazer a coisa, não é? Porque quem tenta fazer isso, porque com touros não se brinca, brincamos, mas com touros não se brinca. São coisas de muita responsabilidade, que obriga a que haja uma organização com os itens mais precisamente objetivos, para não se chegar e então o que é que se faz agora? Agora vem aqui. Não, aquilo é tudo feito em sessões de reuniões e depois o que pertence ali, o que pertence lá, é que vais para ali e esse é que dizia, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo. A Feira de Maio está distribuída em termos de, eu já não faço parte da feira, já há uns anos, mas está distribuída, e tenho a certeza que é assim que quando irá a ser feito, está distribuída por responsabilidades pessoais em cada parte da organização. E cada um tem a responsabilidade de tomar conta do desenvolvimento do programa e fazê-lo cumprir de maneira a que satisfaça. É isso, não é bicho de 7 cabeças, mas é fácil também de resolver quando está tudo pago. Pronto. A gente só temos lá, eles compram os todos, põem-nos lá, a Feira de Maio tem uma despesa muito grande, aquilo dá uma despesa muito grande, não é só a feira em si, é as tranqueiras, é o lixo, tudo que está ligado à festa dos touros, aquilo é despesa e ainda dá lucro. Porque ainda tem lucro. Lucro tem dentro da praça quando se cobra bilhete. Ali não se cobra bilhete a ninguém. Numa espera de touros não se cobra bilhete a ninguém. Pede-se ao comércio, à indústria, pede-se a colaboração e a Feira de Maio sempre teve a colaboração, principalmente do comércio. Muito bem. Sr. Zé, não o queria deixar ir sem lhe perguntar duas coisas. Primeira é de onde é que vem este seu nome de Zé Chouriça? Porque... Eu também não te sei dizer. Não te sei dizer. É aqueles nomes que vêm de família. Nomes que vêm de famílias. Porque agora o meu pai sempre foi o Zé Chouriço. A minha avó era a avó Chouriça. Eu não sei, com certeza que Chouriço que é alcunha, que não faz parte do nome, porque eu sou José António Jerónimo e o meu pai era José Maria Júnior, era José Maria Jerónimo Júnior,
Mas houve um senhor aqui na Zambuja que foi o indivíduo que fazia as escrituras, que era o doutor, ele era farmacêutico, Alberto Noronha, que lhe pôs Júnior, porque ele era Júnior porque o pai dele era José Maria Jerónimo. E o Sr. Alberto Noronha, como coisa, dizia, se é o pai, pôs José Maria Júnior, mas o pai devia ser José Maria Jerónimo Júnior. Tanto assim que depois o indivíduo que fez isso, também a nós, punha-nos Júnior, porque é José Maria Júnior, mas no registro dele, quando ele nasceu, ficou José Maria Jerónimo Júnior. E depois o Alberto Noronha, esse senhor é que, pronto, era antigamente as coisas eram um bocado à sorte, mas é isso. Agora, o meu pai é Jerónimo, era Júnior, e Júnior não é nome. Júnior é o... Era para não confundir com o pai dele. É o filho que tem o mesmo nome do pai. Então é o Júnior, é o pai, e ele é o Júnior. Olha, e agora diga-me outra coisa. Onde é que apareceu essa sua paixão pela cozinha? Sei que o senhor faz pratos deliciosos. Olha, eu trabalhei no Tejo até ir para a tropa. Praticamente, antes da tropa, porque entretanto o meu irmão João, do Redes ao Mar, apareceu e eu já fui para o outro lado, e quando vim da tropa, depois tirei a carta na tropa e depois andei como motorista e depois concorri para a GM para motorista de ensaios, para experimentar carros e pronto, e lá fiquei, fiz o resto da minha vida profissional na GM como experimentador de carros. Chamavam motorista de ensaios, era o nome que estava no coisa profissional, na escala profissional era motorista de ensaios, lá na GM. De maneira que não perguntaste... Como é que apareceu a cozinha? A cozinha. Pois. Esse gosto de cozinhar. Depois de cozinhar, eu a trabalhar com o meu pai cozinhava todos os dias. Porque nós no Tejo cozinhávamos, tínhamos que comer e cozinhávamos. E o meu pai, agora é assim, a gente cozinhava, eu não digo que cozinhava bem, a gente cozinhávamos, era sempre tudo muito fresquinho. O peixe era vivo, era tudo, e então quando se cozinha com tudo que é mais próximo da sua pureza, o comer sabe logo melhor. Tu se cozinhas um peixe com um mês de apanhado e com não sei quantos salgado, quando o fores cozinhar é totalmente diferente se o cozinhares, se o matares para cozinhar. E é assim, a cozinha apareceu precisamente porquê? Porque o meu pai dizia assim, quem cozinha é o Zé. Não é? A gente fazíamos às vezes ajuntamentos com outras equipas de bateiras e cozinhávamos todos juntos. E o meu pai dizia logo, quem cozinha é o Zé. Dizia ele, cozinha o Zé porque eu tinha jeito para aquilo, mas eu aprendi com o meu pai. O meu pai também era chamado para fazer caldeiradas, para fazer cozinhados, aí, algumas vezes. Foi chamado algumas vezes. A partir de certa altura eu ia com ele. E depois desenvolvi esse trabalho, também um bocado pela minha experiência da cozinha, porque eu cozinhei desde os, sei lá, comecei a trabalhar com o meu pai aos 13, 14 anos, quem cozinhava era eu. E aprendi com o meu pai a cozinhar também, as caldeiradas, os temperos, aquelas coisas, porque cozinhar uma caldeirada não
o cozinhar, o fazer um prato, o fazer uma caldeirada boa, o mais importante é o peixe. Se o peixe não for fresco, não presta. Caldeirada não presta. O mais importante é o peixe. Depois há aquilo que vem com a experiência, que é a combinação. Porque uma caldeirada é diversos peixes. E então há uma preocupação em, para quem conhece, em juntar os peixes que, principalmente, que cozem com o mesmo tempo de fervura. Porque para não existir um peixe muito cozido ou outro mal ou outro cru, a gente fazia isso. Desculpa. E depois cozinhava todos os dias. E daí... Olha, e falou no peixe, o que é mais, não sei se direi assim, fácil de trabalhar, mas o que é que o senhor mais gosta de trabalhar? Com peixe do rio ou com peixe do mar? Eu gosto de trabalhar mais com o peixe do mar, porque o peixe do rio não serve para todos os cozinhados. E o peixe do mar, também há peixes que também não servem, mas há uma infinidade de peixes de mar e há uma coleção de peixes de rio muito escassa, não é? Porque nós no rio apanhamos muito peixe que não é do rio, é do mar, mas que entra ao rio para desovar e depois volta ao mar. É o caso do sábio, o caso da saboga, no caso das enguias, então não se fala que as enguias não nascem em Portugal, as enguias nascem no mar dos Sargassos. As enguias de todo o mundo são oriundas do mar dos Sargassos, que é um mar que fica aí, penso que é oeste ou sudoeste, ou qualquer coisa, ali dos Açores. Que é onde as enguias de todo o mundo vão desovar. As enguias entram a partir de maio, salvo erro, em marés, nas marés vivas, coisinhas, tripinhas, coisinhas assim deste tamanho. E vêm nas marés pelos rios acima. E a gente, às vezes, quando era isso, com o vertedor, uma quantidade grande dessas tripinhas, de maneira que as enguias não desovam. Nação mesmo do rio. Nação do rio. As enguias desenvolvem-se no rio, chegam cá assim, e depois desenvolvem-se, e depois vão a todo lado. Um moço que trabalhou comigo na GM disse-me uma vez que apanhou uma enguia, como é que se chama aquela serra? Monte Junto. Uma enguia quase ao cimo da serra de Monte Junto, que foi por resto acima, não é? E apanhou a enguia. E é a prova de que, é uma prova de que as enguias vêm, porque isso tem conhecimento. No meu tempo, a gente, quando elas entravam, quando vinham os animaizinhos, vinham-se deste tamanho, a gente chamava agulhas, com um vertedor, aquilo era uma coisa cheia, mas não servia para comer naquela altura, não é? Porque era mesmo uma agulhazinha. E depois é que entra nos rios e desenvolvem-se. As enguias não são peixes do mar. Mas tu perguntaste... Sério, qual era o peixe que o senhor mais gostava de trabalhar? Se com o peixe do rio, se com o peixe do mar? Eu gosto mais do peixe do mar. O peixe do mar é mais consistente. E aquele arroz de tamboril que o senhor faz é qualquer coisa... Não sei o que faço, é o lume. mas olha que é qualquer coisa que quem já provou, acho que concorda comigo, o seu arroz de tamboril é fenomenal. O tamboril é um peixe espetacular, de paladar. O que é que às vezes nós vamos comer? Eu não como. Não como porque aquilo que eu, enquanto puder... não vou comer o que eu sei fazer, mas o tamboril é um peixe de paladar que o tamboril faz uma sopa de pão feita de malga
cozer tamboril, tu não fazes ideia, aquilo é um espetáculo. É um espetáculo para dar. Não pões lá mais nada. Pelo só um bocadinho de gordura e o picantezinho e aquela água com um bocadinho de gordura, não, o azeite, normalmente azeite, eu trabalho sempre com azeite. É uma maravilha. Mas perguntaste qual era que eu mais gostava de cozinhar. Tudo, mas eu gosto de cozinhar, que não é bem coisa, pronto. Aqui já temos a entrar no caminho dos pratos, daquilo que é a cozinha geral. Mas a gente no Tejo, o nosso principal prato era alguiçal. Alguiçal, o que é alguiçal? Cozia-se o peixe, juntava-se o peixe, uma cebola crua, uma cebola cortada aos gomos, uma folha de Louro? louro, hortelã. Para alguiçal era só hortelã, o louro, depois. E a base de cebola, o alho indispensável, sempre, o alho é sempre indispensável, e depois, para dar o paladar, um molhinho das plantas, salsa, coentros, hortelã. Há outras agora, até já há outros paladares de plantas que também se adaptam muito bem, mas a salsa, o coentro, a hortelã, eram aquilo que a gente cozinhava. Há uma coisa que é indispensável também numa cozedura de refogo, que é a cebola. A cebola é indispensável. É indispensável. E há quem quer fugir à cebola para cozinhar, não consegue. Não faz nada de jeito. Não faz nada de jeito. Posso fazer. Há temperos mesmo já moídos agora que misturo e dou algum paladar. Mas a cebola é uma coisa espetacular. A gente faz uma sopa de alga, um cozinhado que a gente chama algaçal. Olha, e diga-me uma coisa. O que é que a Zambuja tinha que agora já não tem? O que é que tinha que agora já não tem isso? Eu posso dizer que era muita coisa, não era? Mas eu acho que não, acho que a Zambuja tem sempre evoluído. Eu acho que a Zambuja tem sempre evoluído. E principalmente depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril é que havia pouca gente a mandar. Havia um que mandava e outros faziam tudo aquilo que ele mandava fazer. E depois do 25 depois quando nós, a maior parte das coisas depois de 25 de Abril é vontade de cada um, eu vou fazer e ninguém tem a ver com o que eu vou fazer, sou eu é que mando, né? E até ali, não, até ali é toda a gente é um bocado isso, isto é um bocado histórico, mas a pergunta era... O que é que a Zambuja tinha que já não tem? Eu acho que não tem. Olha, e o que é que o senhor tem saudades da Zambuja? Eu tenho saudades de quando tinha 20 anos, 25. O que é que fazia nesse tempo? Era muito primário, aquilo, naquele tempo era muito primário. E as recordações não são boas. Não era no meu caso, porque nunca faltou pão na minha mesa, na mesa dos meus pais, e nós tínhamos uma fonte de alimentação que era o peixe. Na nossa casa havia sempre peixes às carradas, como eu gostava de dizer, não é? Se não havia dinheiro para a carne, havia muito peixe. E o que eu continuo a fazer, eu todos os meses, de 15 em 15 dias, não, todos os meses, eu faço uma encomenda de peixe a uma senhora no mercado de Vila Franca, que é muito conhecida,
e eu vou lá e trago aí uns à volta de 20 quilos de peixe e depois trato à minha maneira, fresquinho, vem muito fresquinho, trato à minha maneira, corto ou não, conforme seja ou não preciso, e ponho na arca e quando eu esse dia não como peixe. Isto é o que eu faço agora, mas tu perguntaste... Não, era o que é que tens saudades da Zambuja? Saudades do peixe não tenho porque eu continuo. Agora há muita gente com certeza que tem saudades. Há muita gente que tem saudades porque já não chega ao mercado o peixe que chegava antigamente. Já não chega. Sr. Zé, que conselho é que o senhor gostava de deixar aqui para os azamojenses da manhã? Que conselho é que... Eu aconselho, o conselho, pronto, pode-se chamar conselho, mas eu digo assim, a Zambuja, é a Zambuja. A Zambuja às vezes dá a impressão que para, e eu vivi e ajudei a um desenvolvimento cultural um bocado ativo em Azambuja. Naqueles anos todos em que eu fiz parte da comissão da feira e que a feira, chamavam-la Feira dos Açores, já alguns, eu pedia sempre a colaboração de todos e eu digo assim, eu não quero, não digo como é que se faz, tu é que pões aí no papel qual é o teu papel, o que é, para esta coisa o que é que vais fazer? E a gente, por exemplo, a gente tem, em termos de feira, a nossa feira é muito conhecida pela Feira do Campino, não é? O Campino tem uma importância muito grande da nossa feira, porque está ligado diretamente às esperas de gado. E as esperas de gado é o mais importante da nossa feira, é as esperas de gado. É aqueles dias todos, porque a vila enche de gente por cada espera que acontece. E há festa. Quando há gente, como fraternizar, há festa. E isso é a festa. E depois aproveita-se a festa para se lembrar coisas do passado, para se alertar para algumas coisas que estão mal. Eu aproveitava o meu discurso, eu fiz aqueles anos todos, eu fiz a feira e fiz o discurso da feira de maio, eu aproveitava para buscar aqui, para buscar acolá, dizia, vamos lá acordar esta gente que isto não pode ser assim como é. Muito bem. Sr. Zé, queria-lhe deixar aqui um presente, uma caixinha de bolachas. Oh, filho, já era como doce. Que são os amiguitos, essas também não são muito doces. Posso lhe dizer que elas têm um ingrediente especial, que é uma coisa também nossa aqui da nossa região, que é o tomate. Elas têm o ingrediente. Tem tomate na sua composição. Na sua composição. E queria-lhe agradecer muito esta sua disponibilidade para vir aqui conversar connosco sobre a sua vida. E achas que já que eu disse alguma coisa ou queres disse coisas absolutamente extraordinárias, coisas que a maior parte das pessoas se calhar não conhecia e que as gerações que virão a seguir poderão conhecer de viva voz, poderão ouvir de viva voz aquilo que o senhor acabou agora de nos contar. Há coisas que nunca saem da minha lembrança. Eu lembro-me de coisas de rapaz, de miúdo, da minha infância, que eu olho agora para os miúdos, para os meus filhos, principalmente os meus filhos ainda aprenderam alguma coisa comigo e continuam a fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Há uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte, é indispensável na nossa vida, que é a alimentação. É o que eu dou mais importância na vida, é a alimentação. É o que eu dou mais importância na vida, é a alimentação. Porque fui educado assim. E fui educado assim
com uma preocupação na qualidade. Eu, por exemplo, nós comemos muito peixe em casa, mas o peixe que eu como em casa, eu faço uma encomenda a uma pessoa em Vila Franca que me faz o favor de comprar para mim, eu pago-lhe com o que ela queira pôr em cima do custo, aquilo que é. Mas eu, todos os meses, principalmente todos os meses, vou a Vila Franca fazer um aviso de peixe e trago sempre aí à volta de 15 quilos de peixe. Robalo, raia, tamboril, safio. Estes peixes são os peixes mais importantes. Estou a falar para uma caldeirada, mas não é só para a caldeirada. Há os peixes para cozinhar com batatas, para fazer um cozinhado simples, que também são muito bons. Mas são os peixes rijos, porque os peixes moles não. Os peixes que têm mais substância são os peixes rijos. Por exemplo, o safio é um peixe muito rígido, aguenta muito, a gente pode lavar à vontade que não mói. Se agarrar a pescada, se quiseres trabalhar a pescada muito levemente, senão ela mói depois de movida na balada. E a nossa alimentação na minha casa é mais o peixe, mas comemos carne também, comemos tudo, frango, principal, como tudo, diversa. Mas queres perguntar mais alguma coisa sobre? Não, eu acho que... Não sei, o senhor quer contar? Não, de perguntar o que é que eu como mais, o que é que gostavas que eu te dissesse, por exemplo, relativamente uma caldeirada. O que é uma caldeirada para ti? É uma mistura, eu sei, eu tive a vantagem da minha avó ainda vender o peixe para a caldeirada, mas aquilo que eu entendo da caldeirada é que é uma mistura de peixe. É uma mistura de peixe, é uma mistura de peixe, mas quando há peixes que são mais saborosos que outros e nem todos sabem a mesma coisa. Uns peixes têm um paladar, outros têm outro. E o importante da caldeirada é saber misturar, é procurar as misturas mais importantes. Porque não se faz uma caldeirada com sardinhas, carapaus, ou faz uma caldeirada com peixes fortes, com peixes rijos, com peixes com substância. O peixe que se cozinha em 3 ou 4 minutos não serve para a caldeirada. Pode servir, mas quando a caldeirada praticamente está cozinhada, distribui-se aqueles peixes que às vezes dão um paladar bom, ajudam a dar um paladar bom, mas é por cima, porque um peixe cozinha em 4 ou 5 minutos de fervura. Peixe cortado às postas, e se for inteiro, sim, mais ou menos, cozinha em 3 ou 4 minutos de fervura, fica cozido, porque se for mais, depois esfarela-se todo e já não tem. O importante é isso. Olha, eu gostava imenso de continuar aqui a falar consigo, mas infelizmente já não temos mais tempo. Agradeço-lhe muito ter vindo aqui conversar connosco, ter-nos dado passado todo este conhecimento. No fundo foi o que o senhor nos trouxe aqui, foi o seu conhecimento, que de alguma forma fica aqui guardado. Quanto a vós, desejo uma boa Feira de Maio, brinquem. Eu já não faço parte da comissão. Façam as coisas com segurança. Pois. E divirtam-se, e vemo-nos no próximo episódio, quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado.